A maioria dos gestores de tráfego acabam não gerando resultados positivos com as suas campanhas antes mesmo de criá-las. E isso tem um motivo bem claro: não sabem criar estratégias antes da criação das suas campanhas. Não tem como gerar bons resultados em algo que é feito nas coxas. Então hoje eu vou ensiná-lo da minha maneira, como eu faço as minhas estratégias antes de ir para o gerenciador de anúncio, que é um passo muito importante para gerar ótimos resultados. Essa estratégia, ela é praticamente universal, ou seja, tudo o que eu vou ensinar para você, você consegue aplicar em qualquer nicho de atuação, seja negócio local, seja e-commerce, seja infoproduto ou qualquer coisa que você vá anunciar. Os 5 pilares sempre vão entrar em qualquer criação de campanha de gerenciador, tanto da Meta quanto do Google. Então vamos para o material e vamos para a nossa aula. Então vamos lá, galera. Chegando no nosso material, como eu falei, a estratégia ela se baseia em 5 pilares universais. E a nossa ideia aqui é gerar dinheiro e começar a investir com inteligência para não queimar dinheiro do seu cliente. E os 5 pilares são persona, verba, estrutura, criativos e otimização. E aí, nessa aula eu vou destrinchar cada um deles para vocês ficarem craques em criação de estratégia. O primeiro pilar, que é um dos mais importantes, é a nossa persona, a fundação de toda a sua estratégia. Sem uma persona definida, você vai errar na segmentação e pior, na comunicação do teu anúncio. Então, eu coloquei até um erro comum que a maioria dos gestores acabam cometendo, na criação das campanhas, que é ter uma persona muito rasa. Então, ele vai criar uma persona e ele cria ali, é um homem de 25 a 40 anos que mora em tal região. Isso não é persona, É um tipo de segmentação que você vai fazer. Agora, uma persona, realmente, para um mestre de tráfego pago, não aquela pessoa que está brincando de trabalhar com tráfego pago, a gente sempre busca desejos, dores e tudo aquilo que engloba aquela pessoa. Então a gente pode colocar o desejo, a dor, a idade, o gênero, onde ela mora, os tipos de produto que ela vai comprar, tipo de produto que ela talvez esteja buscando em torno daquele que você está vendendo, podendo ser utilizado como upsell ou algo do gênero. Então, tudo isso que você vai criar, tudo isso que você vai procurar sobre a sua persona, agrega para a sua estratégia, visto que uma persona bem feita te ajuda a criar criativos, te ajuda a segmentar e ajuda a criar o tipo de campanha que você vai fazer inicialmente. Agora, o segundo pilar é o pilar da nossa verba, que é literalmente a matemática do investimento. Quanto devemos investir para gerar bons resultados nas nossas campanhas? Se você tem muito capital, você logicamente consegue começar a investir com valor acima de 100, 200, 300 reais, a depender do quanto você vai investir. Mas se você tem pouco capital, eu sempre sigo uma regra básica, que é a regra dos 30%, que é simples, para dar à plataforma dados suficientes para otimizar sua verba diária, deve ser idealmente utilizado 30% do valor do seu produto. Isso é uma estratégia utilizada por gestores que fazem trabalho para infoprodutores, mas isso também se aplica em qualquer outro tipo de nicho. Então o mínimo que você precisa para a campanha conseguir otimizar ali, gerar um resultado mínimo e te entregar dados, é 30% do valor do seu produto. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Se seu produto custa 100 reais, você coloca minimamente 30 reais rodando ali diariamente, para a campanha ter, logicamente, uma verba para trabalhar e conseguir gerar um resultado para você. Agora, você tem pouca verba? Pense como um general, seja estratégico. Então, o erro muito comum é diluir a força, ou seja, diluir a força de investimento que você tem. E aí, a abordagem, rodar com pouca verba pelos 30 dias. Já o resultado, dados insuficientes, performance fraca e dinheiro queimado. Isso significa que a maioria dos gestores que tem uma verba pequena para trabalhar acaba dividindo essa verba durante os 30 dias ou durante os 20 dias úteis do mês para rodar todos os dias. Porém, se esse valor é muito pequeno ao ponto de não ter nem o mínimo, que como eu falei, é os 30% que você precisa do teu produto, você acaba não gerando bons resultados, porque a campanha não vai ter dinheiro suficiente para trabalhar e gerar dados consistentes e, logicamente, encontrar o público perfeito para a tua campanha. Então, a estratégia que eu utilizo sempre, quando tem uma verba muito pequena, é a seguinte: o foco de um mestre, concentrar a força. Ou seja, você tem pouco capital, o que você pode fazer? Rodar forte por 1
ou 2 semanas, gera um capital e continua investindo nos outros dias e nas outras semanas. Então, por exemplo, eu tenho ali R$500 só no mês para rodar. Pô, isso é um valor baixo, dependendo do teu produto, dependendo se ele for muito caro, você acaba não conseguindo gerar um resultado tão legal para esse período. E aí o que você faz? Pega esses R$500, divide em 2 semanas. Provavelmente, se você fez uma boa campanha, fez bons criativos e segmentou bem a sua campanha, você vai gerar resultado nessas 2 semanas. E aí, com o dinheiro que você conseguir nessas 2 semanas, você joga o dinheiro a mais para rodar o resto do mês. E aí você vai fazendo isso até você conseguir, logicamente, com o teu cliente ou com quem você estiver rodando anúncio, encontrar um valor que seja plausível vocês rodarem os 30 dias seguidos. Agora que vocês têm capital rodando, capital de giro entrando na empresa todos os dias ou todas as semanas. Agora, indo para o nosso terceiro pilar, a gente entra no pilar da estrutura de campanha, que no caso é como você vai criar a tua campanha, se quantos conjuntos de anúncio terá, quantas campanhas terão, quantos anúncios terão em cada conjunto. Tudo isso é estrutura de campanha. E aí a gente tem o ponto de partida que eu coloquei no material. Qual é a sua verba? Se você tem uma verba mais robusta, se tem mais capital, você pode fazer múltiplas campanhas e testar várias coisas ao mesmo tempo. Então você pode fazer várias campanhas com mesmos criativos, por exemplo, mas testando várias segmentações. Ou você pode fazer campanhas diferentes, com criativos diferentes e segmentações diferentes. Tipos de campanhas diferentes, então você pode fazer uma campanha de topo de funil, de meio de funil e fundo de funil. Tudo isso porque você tem capital. Então, logicamente, quando você tem capital, tudo é mais fácil. Agora, e se eu não tiver um capital tão grande? O que eu faço e qual estrutura eu devo utilizar? Cenário, verba enxuta. Você tem que ser focado no que funciona. E aí uma estrutura enxuta e eficiente para validar rapidamente os seus resultados é a estrutura básica de uma campanha, um conjunto de anúncio e 4 criativos. Isso daqui funciona para qualquer tipo de nicho, tá? Qualquer tipo de situação que você estiver utilizando, essa estrutura vai funcionar. E digo mais, se você tiver muita verba e você quiser fazer várias campanhas com essa estrutura básica, você consegue gerar muito resultado, que é o que eu utilizo na maioria das vezes, tá? Eu não gosto de inventar muita moda nos meus criativos, nas minhas campanhas. Para mim, fazer com que a ferramenta trabalhe de uma forma mais coerente. Então a estrutura é simples. Uma campanha, cada campanha você pode ou testar uma segmentação, ou testar ângulos de criativos diferentes. Conjunto de anúncio, um só por campanha, tá bom. Por quê? Porque dentro desse conjunto de anúncio, numa campanha CBO, a campanha vai conseguir ver quais são os melhores criativos nesse conjunto e dar o melhor tipo de resultado possível para você. E aí, logicamente, eu coloquei aqui 4 anúncios, tá? Aqui também é o nosso próximo pilar, que é os criativos. Dentro de qualquer estrutura de campanha, o mínimo de criativos que você precisa é de 4 criativos. Se você anunciar com menos, você vai gerar resultado? Pode ser que você gere resultado, mas pode ser que você gere resultados piores, ou às vezes nem gere resultado. Então, se você quer ser um mestre do tráfego pago e não um qualquer trabalhando na área, você precisa de no mínimo 4 criativos. Ah, mas o meu cliente só me deu 2 criativos, o que eu faço? Faz variação. Pega os criativos, tenta criar 2 variações desses que ele te deu e adiciona na campanha. E por que eu estou falando isso? Porque os criativos são literalmente a munição da tua campanha. Hoje em dia, praticamente todos os gestores utilizam CBO, que é uma campanha que a própria campanha otimiza, né, de uma forma ali com machine learning da própria da Meta ou do Google. E se você entrega mais de 4 criativos, ou pelo menos 4 criativos, ela tem munição para trabalhar. Então ela consegue entender qual deles funciona melhor para o teu público e acaba mandando capital para o que funciona melhor. Agora, se você só dá 2 criativos para ela, ela acaba não tendo esse material, não tendo essa bala para conseguir otimizar de uma forma tão coerente. E aí eu coloquei aqui no material para vocês entenderem o jogo da arma, que é o jogo do amador, é subir 1 ou 2 criativos, consequência, limita a inteligência da ferramenta e aposta tudo em poucas ideias. Já o jogo do mestre sobe no mínimo 4 variações de criativos. A consequência fornece munição, imagem, vídeo, carrossel, qualquer coisa que você for utilizar como criativo, para o algoritmo trabalhar de uma forma coerente e gerar mais resultados. Então isso é um dos pilares mais importantes. Lembrando que o primeiro pilar, que é a tua persona, vai ser muito bem utilizada aqui nessa etapa.
Porque você precisa fazer criativos que conversem com a sua persona. Então, se você está vendendo bolo de laranja, você tem que fazer um criativo para pessoas que gostam de bolo de laranja e não bolo de banana. Então, a primeira questão que você vai fazer, que é a persona, vai te utilizar para fazer os seus criativos também, para ter tudo uma coerência. E indo para o nosso quinto e último pilar, é a nossa otimização, que é o maior trabalho de um gestor de tráfego, né? Pelo que parece, as pessoas acham que criar campanha é muito difícil, mas o mais difícil é manter uma constância de otimização que faça sentido e sempre gere mais resultado para os seus clientes ou para o que você estiver rodando. E aí, nesse pilar, eu coloquei a ansiedade é inimiga da performance. O tempo de otimização é editado pelo volume de dados. Não mate o anúncio vencedor por pressa. Ou seja, deixe a ferramenta trabalhar. Se você tem pouca verba, otimize a cada 7 dias mais ou menos. Então, a cada semana você pode otimizar os seus criativos, pode otimizar suas campanhas, pode otimizar suas verbas, que vai funcionar muito bem. Agora, se você tem muita verba, um exemplo, R$200 por dia, você pode otimizar a cada 3 dias, que provavelmente vai funcionar muito bem. E aí, na parte de otimização, eu tenho um disclaimer. Quando você for otimizar o valor da tua campanha, ou seja, a verba que ela está rodando, nunca suba muito a tua verba de uma vez só. Siga a regra dos 30%. Assim como você utiliza para criar a verba inicial, você utiliza para otimizar. Então, no máximo que você vai aumentar diário da tua verba para otimizar a sua verba é 30% do valor que você está investindo naquele momento. Então, se está investindo R$100, aumente 30%, que no caso seria R$30. No próximo dia, ou daqui 2, 3 dias que você for otimizar novamente, aumente mais 30% em cima dos 130 que tem agora. Por que a gente faz isso? Porque se você otimizar de uma forma muito rápida, subir muito o valor, provavelmente a sua campanha vai sair da otimização e vai para o aprendizado. Por quê? Porque você fez uma mudança muito brusca na campanha. Então ela precisa reaprender com aquela mudança para gerar uma otimização novamente. Então, para que isso não aconteça e você continue gerando resultados constantes, aumente de 30% em 30%, que provavelmente vai gerar resultado positivo e você não vai perder a otimização na tua campanha. E aqui o framework final para você entender o que você deve ou não fazer antes de criar a tua campanha. Então, o primeiro passo é definir a sua persona, o seu alvo com dores e desejos profundos. O segundo passo é a sua verba. Aplica a regra dos 30%, que provavelmente vai dar certo. O terceiro passo é a sua estrutura. Comece com uma estrutura básica de 1-1-4, que provavelmente vai gerar resultado. E se você tiver muita verba, pode aumentar essa estrutura também para gerar mais resultados ainda. Logicamente, faça uma estrutura coerente com o que você quer entregar. O quarto passo é os seus criativos. Forneça no mínimo 4 criativos para suas campanhas e utilize a sua persona, que é o primeiro ponto do framework, para gerar criativos coerentes com a tua persona e quem você quer atingir. E para fechar, você otimiza de forma coerente todas as suas campanhas. Respeite o tempo de maturação dos dados, 7 a 3 dias, dependendo do investimento diário que você estiver fazendo. E se você usar esse checklist, provavelmente você vai gerar ótimos resultados nos primeiros dias das suas campanhas.